Caríssimos irmãos e irmãs, espero que todos vocês estejam na paz de Deus. Estamos no tempo do Advento e nossa espera pela vinda do Senhor está cada dia menor, porque na verdade o Natal está próximo. Celebrar o Natal é celebrar a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar o momento em que o Verbo de Deus, que existia desde toda a eternidade com o Pai, se encarnou, se fez homem, se fez um de nós, para assim poder se oferecer em sacrifício ao Pai em nosso favor. Tudo isto se deu num momento especialíssimo, que é narrado no Evangelho que nós vamos ler neste momento. Acompanhem comigo, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Bem, caríssimos, esse evangelho é o evangelho da Anunciação. O anjo de Deus veio ao encontro da Santíssima Virgem para anunciar-lhe um grande plano de Deus. Deus havia escolhido Maria Santíssima para que ela fosse mãe de seu filho. No entanto, nós percebemos que essa escolha não foi feita naquele momento. Porque o anjo, quando se dirige a Maria, ele diz: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ele se refere a Maria como alguém que foi agraciada por Deus não naquele momento, mas anteriormente, há muito tempo. Isso porque Deus escolheu Maria desde toda a eternidade para que ela fosse mãe de seu filho. E para tanto ele a preservou do pecado original, o que significa que Deus preparou Maria desde a eternidade e principalmente desde a concepção dela. No momento em que Nossa Senhora fora concebida, ela já fora concebida para ser mãe do Filho de Deus. Sendo assim, desde aquele instante Deus a preparou, preservando-a de todo o pecado. Para quê? Para que ela fosse livre do pecado e assim fosse verdadeiramente livre para decidir
entre servir a Deus sendo mãe de seu filho ou não servi-lo. Por incrível que pareça, Maria Santíssima pode ser considerada a mais livre dentre todas as mulheres e dentre todos os seres humanos. Porque Maria Santíssima tinha plena capacidade de escolher, sem qualquer determinação das paixões ou de qualquer espécie de sensibilidade ou sensação. Porque nós, muitas vezes, quando tomamos uma decisão, nós o fazemos levados ou pelas paixões ou pelos sentidos. Então, existe em nós uma influência dos sentidos. E nós sabemos que nossos afetos, os nossos sentidos, eles estão desordenados devido ao pecado. Então, esta desordem existe em nós desde o pecado. Porém, Maria Santíssima não tinha esta desordem. Graças à presença da graça de Deus nela. A graça de Deus estava em Maria, preenchendo-a inteiramente. Por isso o anjo diz, cheia de graça. Não que Maria tivesse uma graça semelhante à de Deus, no sentido de ela ter a plenitude ou a graça absoluta. Não. No entanto, Maria Santíssima possuía uma graça muito maior do que todas as criaturas juntas poderiam possuir. Isso fez com que Maria Santíssima fosse plenamente livre e pudesse assim decidir-se diante da proposta de Deus. Podemos perceber aí uma semelhança entre Maria e Eva, porque Eva também foi livre para decidir-se entre comer o fruto proibido ou não. Ela teve escolha. Eva sabia que não deveria comer do fruto. Ela sabia que o que a serpente dizia não estava de acordo com o que Deus havia dito. Mas ela simplesmente optou por comer do fruto e desobedecer a Deus. Não podemos dizer que Eva não teve escolha, ou que ela simplesmente fora empurrada pela serpente. Não, ela teve escolha. E aí está o grande mistério da liberdade humana. Ser livre é ter escolha, sim. No entanto, o que podemos dizer é que Eva, ela, apesar de ser livre, ela não possuía a graça em plenitude, ou não era cheia de graça. Ela possuía uma certa graça que lhe permitia escolher. No entanto, levada por informações errôneas, ela escolheu o mal. Maria Santíssima, no entanto, ela recebeu uma graça muito maior. Disso podemos ter certeza. A graça de Maria Santíssima foi muito maior do que aquela que Eva possuía em si mesma. Da mesma forma como muito maior é a ação redentora de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à desobediência de Adão. Sendo assim, quando Maria Santíssima estava diante do anjo, quando ela recebeu a proposta de Deus, ela com total liberdade, disse, eis aqui a serva do Senhor. Porque ela possuía um conhecimento que lhe permitia perceber que não há melhor caminho do que o cumprimento da vontade de Deus. Maria Santíssima percebeu que, se ela não se submetesse à vontade de Deus, ela não estaria fazendo algo bom, não estaria fazendo algo que seria muito bom, inclusive para ela mesma. E eis aí uma outra lição. A verdadeira liberdade sempre busca o bem. Por mais que uma pessoa livre, em teoria, fosse capaz ou seja capaz de escolher entre o bem e o mal, ela nunca escolheria o mal, porque a verdadeira liberdade sempre está voltada para o bem. Esta é a única determinação, é a única imposição à qual a liberdade humana está submetida, a imposição do bem. Nós nunca e jamais buscaremos algo que consideremos mal. Sempre consideraremos, ou melhor, sempre buscaremos o que consideramos bom. E Maria Santíssima
graças a esta graça divina que a preenchia totalmente, percebeu que não há nada melhor do que servir a Deus. E por isso ela deu seu sim. E nós, caríssimos, que lição podemos tirar da atitude de Nossa Senhora? Uma vez que ela era imaculada, ela possuía a graça de Deus em totalidade, ou pelo menos estava cheia de graça, preenchida com a graça de Deus, mas nós não. Nós sim recebemos pelo batismo a graça de Deus, mas não como Maria Santíssima. Então como podemos imitá-la, sendo tão fiéis a Deus como ela foi? Bem, podemos sim imitar a Maria Santíssima, não de forma igual, mas de forma, digamos, analógica, ou com uma certa semelhança. Porque nós também somos colocados constantemente diante de escolhas. Deus constantemente vem ao nosso encontro, oferecendo-nos duas escolhas: ou fazer sua vontade, ou permanecer no pecado. E nós, apesar de que temos uma dificuldade muito maior para servir a Deus, temos também a possibilidade de fazer essa escolha, optando pelo que é bom, optando pela vontade de Deus. Para tanto, é necessário sim desenvolvermos virtudes, é necessário combatermos nossas más inclinações, é necessário sim que todo santo dia nós nos esforcemos para vencer aquilo que há de mal em nós. No entanto, é possível vencer. E é isso que Maria Santíssima nos mostra. E se queremos celebrar dignamente o Santo Natal do Senhor, é necessário que estejamos dispostos a combater o pecado, o mal que existe em nós. A primeira atitude que devemos ter para tanto deve ser buscar o perdão de Deus. Porque, como vimos, Maria Santíssima só fora capaz de fazer o que fez, de decidir-se por Deus, de dar o seu sim a Deus, porque a graça de Deus com ela estava. Por isso eu te pergunto, você, meu irmão, está na graça de Deus? Eu mesmo me encontro na graça de Deus? Será que não estou em pecado mortal? Será que não ofendi a Deus nestes tempos, gravemente? Se me encontro neste estado, caríssimo, ou se você se encontra nesse estado, busque a confissão, busque o perdão para teus pecados. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Busque este perdão. Esse é o primeiro passo, porque aí sim, com a ajuda da graça de Deus, seremos capazes de vencer nossas más inclinações e de dar nosso sim a Deus, para que assim Deus possa habitar em nossos corações, como Ele um dia habitou no coração e no ventre da Santíssima Virgem Maria. Preparemo-nos, portanto, assim para o Natal do Senhor. Fiquem na paz de Deus. E até nosso próximo encontro, se Deus o permitir.